Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Iremos hoje meditar o Evangelho de sábado. Estamos iniciando esse final de semana. E também hoje a Igreja nos convida a celebrar Santa Catarina de Sena, essa grande santa doutora da Igreja, que nós possamos pedir a intercessão de Santa Catarina de Sena sobre a nossa vida, para que nós também, assim como ela, encontrou esse caminho de santificação, esse caminho onde ela conseguiu superar as fragilidades humanas e se unir mais perfeitamente com Deus, que nós também, dia a dia, perseverando, possamos encontrar o nosso caminho, o nosso chamado, a nossa vocação e viver também a nossa santificação diária. E você sabe, não é fácil. Toda vez que nós nos propomos a viver a santificação diária, parece que acontece uma grande provação e às vezes, e muitas vezes, a gente acaba caindo. A gente pede a santificação e acaba fragilizando. Nós vamos rezar uns pelos outros, vamos nos fortalecer juntos nessa caminhada e que nós possamos compreender a palavra de Deus para que essa palavra também seja alimento para a nossa vida, assim como Jesus veio se apresentando como esse pão vivo que está no meio de nós, esse alimento que é oferecido a cada um de nós em cada Eucaristia, em cada vez que nós meditamos a palavra de Deus. Vamos para a meditação do Evangelho de hoje. Hoje inicia como que um novo tema dentro desse capítulo 6 do Evangelista João. Agora já começam umas crises entre os discípulos, umas discussões entre os discípulos. Então vamos acompanhar. Pegue também a sua Bíblia. O Evangelho é retirado de João, capítulo 6, versículos 60 até o versículo 69. Diz assim: Quando ouviram isso, muitos discípulos dele disseram: Essas palavras são duras demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam murmurando a respeito do que ele tinha dito. Ele lhes disse: Isso escandaliza vocês? E se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava antes? O Espírito é que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são espírito e vida. Mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem haveria de traí-lo. E continuou: É por isso que eu disse: Ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. Por esse motivo, muitos discípulos voltaram atrás e já não andavam com Jesus. Então Jesus disse aos 12: Será que vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. É assim, com esse tema, que conclui o capítulo 6 de João, com esta crise entre os discípulos. Jesus falando desta forma, Jesus falando, assim como nós ouvimos ontem, nessa necessidade de permanecer, nessa necessidade, de viver por causa dele. E eu acho que isso é muito importante nós sabermos, porque às vezes a gente vive, mas não sabe o que é que nos move, por quem nós vivemos. E Jesus diz:
a necessidade da permanência e a necessidade de ter uma causa, viver por causa de mim, diz o texto de ontem. Então nós temos uma causa, nós temos um motivo pelo qual nós fazemos as coisas. Se nós não identificarmos este motivo, nós vamos achar que estas palavras são muito duras e aí nós não vamos suportar. O que vai acontecer? Nós vamos desistir no caminho. Quem pode seguir essas palavras? Elas são muito duras. Mas só pensa assim quem ainda não encontrou o motivo pelo qual vive a sua fé. Se eu vivo por causa de mim, então a minha fé é vazia, como diz a palavra. O Espírito é que dá vida, a carne não serve para nada. Se eu vivo a minha fé por causa de mim, por causa desta carne, então não serve para nada. Porque é o Espírito que dá a vida. E nós precisamos pedir às luzes a força do Espírito Santo para que nós possamos compreender o que de fato traz vida e o que nos afasta desta vida. Nós precisamos compreender qual é o motivo que nos move a buscar a palavra de Deus. E vocês que já descobriram vão dizer, é esse amor que eu sinto por Deus, é o amor que eu sinto por Jesus e este desejo de viver uma vida eterna junto com aqueles que Deus ama, aqueles que Deus escolheu para estar com Ele para a eternidade. Meus irmãos e minhas irmãs, as palavras de Jesus são realmente duras, mas não é uma dureza de colocar-nos à prova em algo que nós não conseguimos fazer, mas é uma palavra purificadora. Assim como o ouro é provado, assim como as pedras mais preciosas são provadas, lapidadas até descobrir a sua essência, o ser humano também é assim. Nós somos esta joia, nós somos este tesouro que precisa ser descoberto. E nós precisamos tirar as impurezas desse tesouro para que nós possamos revelar a preciosidade que está dentro do nosso coração. Mas para isso é preciso luta, é preciso persistência, perseverança, é preciso encarar os desafios, é muitas vezes estar diante de uma palavra que nos parece dura demais para viver. E saiba, sempre que você achar a palavra difícil de viver, é esta palavra que vai te purificar ainda mais. Não tenha medo nunca da palavra. E que nós possamos também professar esta mesma fé. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos, nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Peçamos a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um excelente final de semana para você, para sua família. Cuidem-se, participem também da Eucaristia e vamos juntos sempre ter Deus no nosso coração, rezando uns pelos outros. E até o próximo momento de oração.